Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Que Deus, nesse momento, fale o seu coração. Então, abra o seu entendimento, abra o seu coração para receber a mensagem da palavra de Deus. Nós vamos ouvir uma canção e com certeza vai falar ao seu coração. Então, se prepare para cultuar o Senhor, pegue a sua Bíblia, vamos tirar esse momento para adorar ao Senhor, para meditar na sua palavra, para cultuar o seu nome. Então eu convido a você nesse instante, você e toda a sua família, a adorarmos o Senhor e ouvirmos a sua voz em nome de Senhor Jesus. A paz de Cristo, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor, salmodiar com júbilo. Vamos celebrar o Senhor, poderoso guerreiro, poderoso Jeová, que venceu inúmeras batalhas com o povo de Israel. É Ele quem deu a vitória. Jeová, o teu cavaleiro. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Glórias ao Senhor. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15. E convido a você a orar comigo nesse instante, para que a palavra de Deus toque em seu coração e fale com você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor amado, pedimos a Ti a Tua bênção e que o Senhor venha falar no nosso coração. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, e que a Tua palavra
possa, meu Deus, nesse momento, encher o nosso coração de esperança, de coragem, de alegria, de satisfação na presença do Senhor. Fala conosco, fala com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre a destreza de Caleb, sobre derrubando gigantes. O texto de Josué, no capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15, vai falar exatamente sobre essa história, essa trajetória desse homem de Deus, Caleb. Nos diz o texto que o povo de Deus havia estado no deserto por um tempo, 40 anos, por causa da sua desobediência, por causa da sua incredulidade. Mas nos diz a palavra do Senhor que no livro de Deuteronômio, quando Deus pede para que Moisés envie 12 espias ou 12 espiões para observar a terra prometida, para perceber e dar informações dessa terra, nos diz a palavra de Deus que 12 homens dos príncipes de Israel, 12 homens principais de cada tribo, de cada um representante das 12 tribos de Israel, foi enviado para observar a terra. Entre eles nós encontramos Josué e Caleb. Mas interessante observar nessa história, na palavra de Deus, é que quando os 12 chegaram para observar a terra, eles presenciaram todas as promessas de Deus para as suas vidas. Eles viram todo o fruto, toda a produtividade da terra. Viram que de fato a terra manava leite e mel. Todas as promessas de Deus estavam se cumprindo em suas vidas. Porém, desses 12, apenas 2 tiveram a ousadia, a coragem e a perseverança de obedecer à voz de Deus. Porque quando eles voltaram para o acampamento, nos diz a palavra de Deus que os 10 espias, tirando Josué e Caleb, eles desacreditaram nas promessas de Deus. Eles preferiram observar o ponto de dificuldade que a terra poderia mostrar a eles. Nos diz a palavra de Deus que os 12 viram a promessa de Deus de uma terra boa, de uma promessa maravilhosa de Deus que estava se cumprindo. Mas quando os 10 viram lá homens de grande estatura, homens fortes, homens que sobressaíam a eles no quesito altura, eles ficaram desesperados. Então, quando eles voltaram para o acampamento do povo de Deus em Israel, eles chegaram, levaram o cacho de uvas, que inclusive a Bíblia diz que para carregar um cacho de uvas daquele lugar era necessário de 2 homens. Cacho de uvas, os frutos da terra, apresentaram a Moisés, apresentaram ao povo. Porém, nos diz a palavra de Deus que esses 10 espias foram separados para trazer boas notícias das promessas de Deus se cumprindo. Eles disseram: a terra é boa, mana leite e mel. Porém, existem lá gigantes, existem lá homens poderosos, homens fortes. E nos diz a palavra que esses homens fizeram com que o coração do povo se derretesse. Cerca de 2 milhões de pessoas deram crédito à voz de 10 homens e disseram: Moisés, nós comprovamos, Moisés, existe lá de fato uma terra boa, mas essa terra, ela tem gigantes, e aos olhos desses gigantes nós não passamos de gafanhotos.
e aos nossos próprios olhos não passamos de gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. E diz a palavra que Josué e Calebe disseram: parem com isso, povo, parem com isso, não deem ouvidos a esses 10 espias, mas creiam na palavra do Senhor. E a palavra que eia, subamos, vamos conquistar a terra, porque mana leite e mel, Deus será conosco. Mas nos diz o texto, nos diz a história, que a nação de Israel preferiu dar créditos aos 10. A questão toda é que, queridos, nós, na trajetória da nossa vida, nós temos que prestar atenção a quem nós estamos dando ouvido, quem nós estamos escutando, quais são os nossos conselheiros, quais são as pessoas que estão trazendo informações para nós e quais são essas informações. Essas informações são maiores do que Deus? De jeito nenhum, porque uma nação inteira fracassou porque deu ouvidos às más e péssimas e mentirosas notícias. Estamos vivendo hoje numa guerra de informações para todo lado, mas eu quero desafiar você nesse momento a ficar com a maior informação de todas, a informação que não passa, a informação que não muda, a informação que não tem nenhum tipo de erro ou mentira, a palavra de Deus. E é interessante observar também que quando nós olhamos para essa história aqui, Josué 14, de 6 a 15, nós lembramos de Josué e nós lembramos de Calebe. Mas eu quero desafiar você, nesse instante, a falar pelo menos um nome dos outros 10 espias que entraram na terra. Quero desafiar você a olhar na Bíblia e encontrar esses nomes. Eu digo para você, os nomes estão lá. Os nomes desses 10 espias se encontram aqui na Bíblia, mas eles não são lembrados. Eu mesmo não faço questão de lembrar, nem você. Sabe por quê? Porque na nossa trajetória, na nossa história, ninguém quer lembrar, ninguém quer se lembrar de gente que fracassou. Ninguém quer se lembrar de gente que não perseverou. Ninguém quer se lembrar de pessoas que fracassaram no meio do caminho, que não temeram a Deus, que não obedeceram a palavra, que não foram vitoriosos. Ninguém quer saber de gente que fracassou em sua trajetória de vida. Mas quando nós lembramos e quando nós falamos de Josué e Calebe, o nosso coração transborda de esperança, de coragem e de alegria. Por quê? Porque dos 10, apenas os 2 foram corajosos e perseveraram em seguir o Senhor. Olha o que diz aqui o versículo 6 do capítulo 14. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. E eu lhe relatei como sentia no coração. Agora, 40 anos se passaram. 40 anos se passaram. Por causa da incredulidade daqueles 10, toda a nação de Israel ficou passando ou circulando no deserto. Uma geração passou, uma nova geração surgiu, e dentre essa geração apenas 2 homens entraram na terra prometida: Josué e Calebe. Agora o tempo passa e Calebe chega a Josué, que é o líder do povo nessa época,
e diz: eu lhe relatei a Moisés como sentia no meu coração. E o coração de Caleb era um coração de perseverança, de persistência, de coragem, de ânimo, de crer, de confiar nas promessas de Deus. Versículo 8, ele relembra aqui Josué. Ele relembra do fato que havia acontecido há 40 anos. Ele diz, versículo 8: mas meus irmãos que habitaram ou subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Perseverança é a palavra-chave de vencermos as batalhas e de não desanimarmos. A palavra de Deus aqui é clara em dizer que nós podemos e precisamos perseverar em dias difíceis, em tempos complicados. Muitos hoje, quem sabe, estão perdendo a sua esperança. Muitos hoje, quem sabe, estão vacilando na sua fé. Muitos hoje, quem sabe, estão pensando em tirar sua própria vida, mas eia, diz a palavra de Deus, subamos e conquistemos a terra, porque ela é nossa por direito e herança, porque nós temos uma esperança viva, que é Cristo Jesus, onde Deus, na sua palavra, promete coisas grandiosas e maravilhosas, e não é um vírus, não é uma pandemia, não é uma doença, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seja e viva como aquele que persevera, viva e encare a sua existência como alguém corajoso, que persevera em meio às crises, e que pensa, e que se desenvolve, e que cresce, e que arranja estratégias diante de Deus com sabedoria e inteligência para vencer os desafios. Josué e Caleb passaram 40 anos, agora imagina a cena, eles 40 anos marchando naquele deserto de pedras, círculos, parece que sem fim, 40 anos. Hoje nós temos cerca de 3 meses de quarentena, cerca de 3 meses. E tem gente que já desanimando. E tem gente que parece que o mundo acabou, não tem mais jeito, acabou, não tem mais solução. Ei, peraí. Se Josué e Caleb perseveraram 40 anos, você e eu não podemos perseverar meses? Não podemos continuar e persistir nesse tempo? A minha palavra para você nessa noite é: persevere na presença de Deus. Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. E o que é interessante que diz o texto é que ele já estava com 85 anos, um senhor de idade, enquanto nós vemos aí muitos jovens, 20, 30, 40, 50 anos, desistindo da vida. E não é idade, gente, sabe por quê? Porque o texto diz para nós aqui que quando o povo viu os chamados gigantes, eles entenderam que esses gigantes tinham visto eles, mas a Bíblia não fala que os gigantes viram esses espias, porque eles disseram: nós aos olhos deles não passamos de gafanhotos. O problema não é os olhos deles, o problema muitas vezes são os nossos olhos, porque o texto diz o seguinte: nós aos nossos próprios olhos não passamos de gafanhotos. Então o problema às vezes não é o problema, às vezes o problema é como enxergamos o problema. Você entendeu? Às vezes não é a situação, é como nós enxergamos a situação. Vai depender muitas vezes de nós mesmos, de como nós estamos nos enxergando, de como estamos enxergando a Deus, de como estamos enxergando a palavra, de como estamos enxergando a nossa própria perseverança, de confiar no Senhor, na sua promessa. Às vezes o problema não é o problema, às vezes o problema somos nós.
que nos enxergamos como fracassados, como derrotados. E Provérbios nos diz isso: se você se mostrar fraco no dia da batalha, a sua força será pouca. Então, a minha palavra para você, para mim é: eia, subamos e vamos conquistar aquilo que Deus deixou para nós conquistarmos. E tem tanta promessa de Deus aqui na palavra, existem tantas promessas do Senhor para nós. Por que desanimar? Você quer ficar conhecido como? Como aqueles 10 que desanimaram o povo, ou como aqueles que entraram no hall da fama da fé, de crer e confiar no Senhor, como Josué e como Caleb? Lembre-se, em primeiro lugar, ninguém se lembra daqueles que não perseveraram e ficaram para trás, os fracassados. Segundo, creia e tenha perseverança nas promessas da palavra de Deus para você. Terceiro, não importa a sua idade, não importa o problema, o que importa é a palavra que Deus tem a seu respeito. E Deus tem palavras de bênção e de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. E no versículo 9 diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua, de teus filhos, herança perpetuamente. Por quê? Porque você perseverou em seguir o meu Deus. Perseverou em seguir o meu Deus. Versículo 10: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Olha o versículo 11: estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Então a força de Caleb não estava na sua capacidade física, mas na sua capacidade de continuar confiando e crendo em Deus em meio às crises, em meio às dificuldades. Agora imagina, 40 anos, né? 45 anos, uma geração inteira precisou de morrer, e Josué e Caleb na caminhada, né? Na caminhada, servindo a Deus, aguentando ali a murmuração do povo, eles pensando: eu estou atravessando esse deserto por causa desse povo, mas eu estou aqui, firme com o Senhor. Aí uma geração inteira começou a passar, aí 1000 ali morriam, outros mais 100.000, mais 200, e foram morrendo. Uma geração morrendo, e Josué e Caleb firmes, inabaláveis, marchando, perseverando, confiando no Senhor, de que as promessas iam acontecer. 40 anos, 40 anos, e eles foram em frente, não sossegaram enquanto as promessas de Deus não acontecerem em suas vidas. Então, não é tempo de desanimar, não é tempo de parar, gente, é tempo de ir em frente. Nunca foi tempo de parar, nunca foi tempo de desistir. Olhe para dentro de você e pergunte: o Espírito Santo mora em você? O Espírito Santo vive em você? Se o Espírito Santo de Deus vive em você, você é mais que vencedor, porque você recebeu Jesus como Salvador. Ele vai à frente e vai rompendo barreiras. Não é tempo de desanimar, jamais será. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés, olha a força dele interna, não é força de braço, porque já tinha 85 anos, já era um senhor de idade. Versículo 12 ele diz: agora pois dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os apossar, como prometeu. Versículo 12:
Agora olha só, Caleb, com 85 anos, ele chegou na terra, a promessa aconteceu. Ele com 85 anos podia falar assim: ô Josué, a promessa aconteceu, estamos aí, os 40 anos passaram, agora eu quero uma terra para eu ficar sossegado, porque eu já tive que enfrentar 40 anos esse deserto, ouvi a murmuração desse povo 40 anos, agora eu quero as campinas, eu quero planície, eu quero pastos verdejantes, eu quero tranquilidade, eu quero rede, eu quero água de coco, eu quero comer da uva que é produzida aqui nessa terra. Ele poderia muito bem dizer isso, ele poderia muito bem falar isso, e Josué o daria. Porém, diz a palavra de Deus que ele diz: eu quero montanha, eu quero subir na montanha e derrubar os gigantes, eu quero subir na montanha e jogar por terra os inimigos de Deus. Eu não quero planície, eu não quero pastos verdejantes, eu quero desafios, eu quero obstáculos, porque Deus me prometeu há 40 anos de que eu iria subir nesses montes e esses inimigos do Senhor iriam cair. 85 anos. Agora imagina, 85 anos ele faz ainda essa proposta a Josué. Ele diz: o Senhor me falou naquele dia, lá estavam os anaquins, grandes e fortes, para porventura Deus será comigo para os desapossar, como prometeu. O versículo 14 diz: portanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, herança até o dia de hoje, visto que ele perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. E por fim, dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então Caleb, ali com 85 anos, ele diz: eu quero subir nas montanhas, e lá nas montanhas tem os gigantes, e lá eles serão desapossados, porque é promessa de Deus para mim. Eles serão destruídos, os inimigos do Senhor, e o Senhor com certeza será comigo, e eles vão cair, e o nome de Deus será exaltado. Então a minha palavra para você nessa noite é: persevere. Nós temos muito ainda a fazer, temos muito que fazer nessa terra, até o retorno do nosso Mestre, até o retorno do nosso Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui, temos a história para contar, temos realizações a efetuar, temos muito a escrever a trajetória da nossa vida. E eu quero, em nome de Jesus, eu peço a Deus pela sua vida, que você continue firme, inabalável, crendo nas promessas do Senhor, não dando ouvidos a notícias más, mas ouvindo a notícia que não muda, que não é mentirosa, que permanece, a palavra de Deus. Deus é contigo, por onde quer que você andar, você é valente e corajoso, porque você vai perseverar, você não vai ficar entre os 10 que desanimaram o povo, você vai ser um Josué, você vai ser um Caleb. Minha irmã, você vai ter força de Deus para perseverar e vencer nesses dias maus, educando seus filhos, sendo uma boa esposa, uma trabalhadora, temendo a Deus, servindo ao Senhor e sendo bem-sucedido e bem-sucedida por onde quer que você andar. Que Deus te abençoe sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Pai amado, pedimos a Ti a Tua bênção, e que o Senhor nos dê coragem, nos dê ânimo, perseverança, ó Deus, persistência de continuar na Tua presença. Fala conosco a cada dia mais, aplica a Tua palavra em nossos corações, e que o Teu povo, meu Deus, receba a Tua palavra, e que eles sejam daqueles, ó Deus, aqueles que perseveram, que vencem as batalhas. Assim eu peço, assim eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai,
as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhados para a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.